Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, com a presença da Kiara. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo a Kiara. Ela me maravilhosa, irrita. a gatinha do Lucas que fica passando na tela. Isso é maravilhoso. Eu sou o Beto, seu host de plantão. Estou aqui com o meu amiguinho Lucas. E aí, gente? Estou aqui competindo com a Kiara pra ver quem de nós participará do cast. Mas é muito bom estar com você, amiguinho. Que é o quê? Bom. O tema de hoje combina com ela. Porque hoje nós vamos falar sobre o gênero terror. E nada melhor do que num bom filme de terror do que um gato. Seja um gato preto, seja aqueles olhinhos brilhando no meio da noite para criar aquela sensação de eita! Exatamente. Embora eu não consiga entender como que um gato preto, já que eu os acho tão fofos, conseguem ser utilizados como elemento do terror. Mas por muito tempo foram considerados dessa forma. E ainda muito são tempo, vírgula, até hoje. Ainda são por algumas pessoas, infelizmente. Mas, meu amigo, estamos aqui então para falar de um gênero. Podemos falar que é um gênero literário, é um gênero aí cinematográfico, né? Não é um gênero sexual, social, é um gênero literário, que é o terror. E por que a gente vem falar sobre isso? Porque foi levantada a pergunta no nosso Instagram: crente pode assistir terror? Eu deixei minhas observações iniciais ali, mas a gente achou relevante expandir um pouco o gênero do terror. O que nos leva à primeira pergunta do nosso pensamento, né? Por que a gente gosta de sentir medo? Bom, eu posso falar sendo alguém que ama muito terror, né? Porque o Beto tem uma certa resistência ao terror. Eu sou cagão. Essa é minha resistência. Eu sou um cagão. O Beto tem uma dificuldade com as coisas que lhe causam medo. Eu já gosto muito de assistir esses filmes. O gênero terror me fascina, tanto no âmbito dos livros quanto no âmbito dos filmes. E dando uma pesquisada, né, porque algumas pessoas gostam de sentir medo, né, por que há esse interesse? Tem até uma questão psicológica, né, tem até uma questão da nossa fisiologia mesmo, né, o filme de terror ele causa uma certa adrenalina na gente, porque você acaba assistindo coisas que lhe dão medo, e o medo é um sentimento natural do ser humano, que produz adrenalina pra gente tentar encontrar uma fuga para esse medo. Só que tem gente que é viciado nessa adrenalina. É a mesma coisa que é produzida quando a gente vai fazer uma atividade radical, né, subir uma montanha, enfim. Esses mesmos hormônios, acho que é o nome, não sei, não é da minha área, essas mesmas químicas aí no nosso corpo são produzidas quando a gente está assistindo um filme de terror. Então tem gente que, assim como tem aqueles que amam algo radical pela adrenalina produzida, tem aqueles que amam assistir um filme de terror pela adrenalina produzida. Então, psicologicamente, foi a razão das minhas pesquisas que eu achei. Mas, particularmente, Lucas falando agora, o que me fascina no filme do terror é ele mostrar questões, em especial, do nosso mundo, no quesito religioso, que geralmente é um tema bem presente no terror. Então, no quesito religioso, ou até no quesito do ser humano em si, tomando decisões, seja pro lado bom, seja pro lado ruim, em um nível extremado e mostrando as consequências dessas decisões em nível extremado. O terror ele leva tudo para um extremo e deixa a gente fascinado pelas reflexões que ir para esse extremo podem proporcionar. Ah, mas só o terror proporciona isso? Não é só o terror. Muitos gêneros literários ou cinematográficos proporcionam isso.
Mas eu gosto da forma com que o terror faz isso, particularmente falando. É muito semelhante ao efeito do misterioso. O efeito do misterioso dentro de jogos de exploração, né? Então, por que a gente gosta de jogar jogos como The Forest, onde você tem que gerenciar ali uma sobrevivência em uma floresta que parece ser meio que assombrada, macabra? Há isso, esse fascínio pela sobrevivência, pelo oculto, pelo misterioso e pela descoberta. Ele trabalha nas mesmas áreas que esse terror, porque o terror ele acontece em alguns casos, e aí a gente vai falar sobre isso, porque tem vários tipos de terror, né? Mas há também a curiosidade, tipo, que eu estou vendo algo bizarro acontecendo, mas por quê? Qual é a explicação por trás disso? Então, também há essa necessidade de explicação que a gente tem. O ser humano gosta de respostas, né? E aí, além de toda a tensão, de toda essa coisa da adrenalina, o nosso cérebro quer um motivo. Cara, tem que ter um motivo para isso, né? Então a gente consegue ver isso, e é muito interessante você fazer essa pesquisa da psique humana, de como ela se relaciona com os diversos tipos de gêneros, né? De consumo de conteúdo. Vamos falar aqui, eu acho que focado mais em questões cinematográficas, né? Audiovisual. Se a gente fosse expandir, ia ser meio complicado, porque daí a gente tem livros, a gente tem jogos, a gente tem, né? E vai expandindo. Eu acho que é muita coisa pra gente tratar. Focar aí em séries e filmes, talvez um pouquinho de livros. Concordo. Acho melhor a gente ficar nesse universo, que senão a gente vai longe, que até o âmbito musical existe esse aspecto também. Então, além de jogos, como o Beto mencionou aí, temos também até o âmbito da música, né? Tem música de horror, tem música de terror. É que, na verdade, o que dá maior, pra mim, o que dá mais tensão num bom filme de terror não é o visual. É a trilha sonora. É a trilha sonora. E trilha sonora bem construída é um elemento essencial do terror. Sim, com certeza. E há as escalas específicas que a gente sabe que funcionam para o terror, em notas normalmente mais agudas. Né? Melódica, a gente pegar aí o melódicas, a gente pegar o clássico Sexta-feira 13, né? Sim. Só de pensar, ou o Tubarão mesmo. O Tubarão ele trabalha com elementos, isso é muito interessante. Vou quebrar toda a tua expectativa de pauta, meu amiguinho. É muito legal no filme Tubarão, que é um filme de terror. Sim. Né? Onde a gente tem ali que o vilão é um tubarão. E o tubarão em si, sei lá, ele deve aparecer em 1/3 do filme só. A construção inicial do tubarão, a gente cria a expectativa dessa criatura, mas a gente não vê ela efetivamente. É só, a câmera mostra a visão do tubarão e a gente vê as pessoas morrendo. Mas quando o tubarão efetivamente aparece, é só lá na terceira parte do filme, que é na parte do conflito. E aí você fica se perguntando, tá, mas como é que os caras conseguem fazer tanta tensão, dar tanto medo no público em um filme onde a criatura não aparece? Trilha sonora. Toda vez que começa aquele, a pessoa já se arrepia. Porque a pessoa sabe que o tubarão tá ali. Então, o clima, a ambientação, jogo de câmera, iluminação, eles enganam o nosso cérebro para trazer sentimentos daquilo que nós consideramos que dá medo. Ou seja, a mente humana é enganável. E o que dá medo aí é justamente esse desconhecido. Você veja, o elemento do terror, o objeto que causa o terror raramente aparece em cena. Isso é muito comum em muitos filmes de terror. Você não vê o objeto que causa terror. Ele é desconhecido. E é justamente esse desconhecido, somado daí à trilha sonora, o jogo de câmera, o jogo de luz e sombras, aprofundam esse desconhecido, e é isso que vai provocar essa sensação da adrenalina, do medo nas pessoas. É algo bem interessante o que o terror proporciona. Você não precisa ter um objeto de terror, você não precisa ter um tubarão, ou um Fred Krueger, um Jason da vida, e todos os inúmeros personagens aí conhecidos e icônicos dos filmes de terror. Então, esses elementos, eles surgem, eles existem, aparecendo apenas uma vez,
e a simples fato deles existirem provoca essa tensão ao redor. Será que na próxima esquina ele vai aparecer? Será que no próximo quadro, no próximo jogo de câmera, eu vou levar um jump scare? Será que se a pessoa se olhar no espelho, ela vai encontrar alguém atrás dela? Até que a gente fica esperando, quando a gente assiste muito filme de terror, a gente fica nas expectativas do jump scare, né? Porque sempre tem esses jogos e tem esses momentos meio já bem clichês, que a gente sabe que o filme de terror vai utilizar um jump scare. Aí a gente, em geral, quem assiste muito terror, fica na expectativa, né, de que o diretor vai ser criativo e vai quebrar os clichês que o público do terror já tá acostumado, né? Mas é uma das grandes expectativas. Não que o jumpscare seja o único elemento, né? É um dos elementos do terror para gerar essa adrenalina diante do desconhecido. Que, por sinal, ele é utilizado não somente no terror. O jumpscare, ele é utilizado até, tipo, na comédia, porque às vezes as comédias querem dar uma sensação de terror, aí eles usam o jumpscare. E aí o que acontece? Você dá aquele jumpscare, gente, scare, susto, jump, pulo, você dá aquele, meu Deus, que sustinho, e passa. O jumpscare, ele é só uma reação física a um acontecimento repentino. A pegada boa do terror mesmo é quando o efeito gerado ali pela trama, pelos acontecimentos, ele perdura. Opinião minha, né? Uhum. Então quando você tem um terror psicológico, um thriller, alguma coisa, que você termina de assistir aquilo e você fica, meu Deus do céu, como é que eu vou dormir hoje? E aí que pega, né? Então são técnicas, são vários tipos, né? Se a gente fosse falar dentro de videogames, eu falaria exemplos de jogos, mas eu vou me controlar e não vou falar disso. Mas se a gente for fazer um comparativo direto entre, por exemplo, livros e filmes, ou livros e produção audiovisual, o jumpscare é um elemento da produção audiovisual. A gente não vai ter o elemento do terror jumpscare nos livros, porque o livro não... vou virar uma página e de repente vai ter uma foto ali. Nossa, me assustei com uma foto. Isso não existe, né? Não. Então os livros, eles têm que trabalhar muito mais com uma construção de mistério, enredo, e como aquilo vai, talvez até... te marcar para toda a sua vida, do que necessariamente algo momentâneo, né? De susto espontâneo ali. E acho que para o pessoal entender um pouco melhor essas questões do terror, vale a pena a gente mencionar alguns, vamos chamar de subgêneros, não sei se esse é o termo correto. Porque o terror, ele tem vários tipos de terror, né? Às vezes a gente vê a pessoa falando, eu não gosto de filmes de terror. Será que não gosta de todos os filmes de terror? Ou será que não são alguns filmes de terror que causam um incômodo maior na pessoa? E acho que quando a gente fala também de subgêneros, a gente vai vendo algumas características de alguns filmes de terror que não são necessariamente regra geral para todos eles. Podem ser elementos presentes ou não do filme de terror. E eu começo trazendo um que eu até esqueci de colocar na nossa pauta aqui, que é o famoso slash. É um tipo de filme de terror que, em geral, utiliza o psicopata. Não necessariamente um psicopata humano, pode ser até um ser... como o Fred, o Jason, né, que são seres meio que sobrenaturais, mas eles são os grandes psicóticos ali, são os caras insanos do filme todo. Tem também aquele, eu esqueci o nome dele, que é o do Halloween, acho que é Miles o nome dele, que é o que usa uma máscara branca, né? Então tem esses... Os slashers, eles ficaram muito famosos ali, anos 80, 90, né? Ficaram, mas tem que diferenciar, só tomar cuidado com o trash, né? Tem o slash e tem o trash. Então, o slash, ele tem essa característica de normalmente ser uma pessoa, uma criatura com uma arma característica, né? E aí ele vai perseguindo e pegando um por um das pessoas ali, muitas vezes num acampamento ou coisas assim, né? A gente também tem o Pânico, não vou lembrar o nome dele agora, que é o do Ghostface, né? Pânico, né? Também essa pegada, então é o Ghostface, ele vai pegando uma por uma das pessoas e ele tem uma arma, ele tem uma faca. O Fred vai no sonho, o Jason, sei lá, uma saga da serra elétrica, o cara vai lá com uma serra elétrica. Isso. Então eles têm essa característica, né? É uma criatura, uma arma, bem redondinho. O Trash, ele já vai pra uma coisa bem mais bizarra, né? O trash a gente não sabe se a gente ri ou se a gente fica com medo. Premonição, né? Pois premonição, é verdade, premonição. Eu nem tinha lembrado que premonição era um tipo de trash. Mas os próprios... Eu tava pensando até no Jason e no Fred. Se a gente vê os filmes do Jason e do Fred lá dos anos
século XX lá, anos 80, 90, não lembro agora certinho. Cara, são cômicos. Com todo respeito a quem não gosta de terror, mas aquilo ali é comédia. Não tem como você ficar com medo com aquela tirada de sangue, parecendo uma bisnaga de ketchup explodindo. Provavelmente era. Provavelmente era. Mas as próprias tensões, para não falar dos efeitos especiais, que a gente tem que relevar a época e o orçamento que tinha disponível, mas as próprias construções do terror. O filme ele não se leva a sério nessas construções. Você percebe que a ideia do filme é ser algo mais cômico, mais leve mesmo. Os personagens fazem coisas, cara, idiotas que conduzem ao terror. Então, assim, tanto que teve o Todo Mundo em Pânico, né? Que foi uma série de filmes que satirizava exatamente isso. Como esses filmes de terror eram tão bobos. Então, escolhas esquisitas, escolhas idiotas. Tem até um filme que lançou recente na Netflix, que é We Have a Ghost, ou Fantasma e Companhia. E aí é uma família negra, e eles estão numa casa e ali tem um fantasma. E aí quando a mãe da família ali descobre, ela fala assim, vamos embora, a gente vai se mudar. Daí o cara, não vamos se mudar, não, vamos ficar aqui dela. A gente não vai fazer igual os protagonistas brancos idiotas dos filmes. A gente vai ficar longe do fantasma. Ela solta essa, porque cara, não faz o menor sentido. As escolhas deles, exemplo, nossa, você ouviu um barulho vindo de um galpão abandonado, vou lá ver o que é que aconteceu. Não, velho, você não vai. Mas eu acho que os estilos se misturam muito, né? Então, tem a tendência dos slashers serem um tanto quanto trash e o gore. Tá junto o gore ali. Tem que ter um gore, porque senão não ia ter graça. E gore, pra quem não conhece, é sangue e tripas ao extremo. É incômodo. O gore é algo que incomoda. Eu acho que um filme que não dá medo, ele não dá medo, nenhum medo, de verdade. Mas ele representa muito bem esses três elementos, é a trilogia Fear Street da Netflix. Qual trilogia? Repete. Fear Street, Rua do Medo. Ah, tá. Tava não lembrando que eu assisti, sim. Assim, ele não dá medo, mas é uma produção muito bem feita, ele tem um gore maravilhoso, principalmente na cena do mercado. Show, né? E ele mexe, na verdade, ele mexe com vários elementos do terror de uma forma bem leve, na verdade. Tem o sobrenatural também ali. Tem um monte desses elementos. Quando eu falo em gore, me vem à mente, amiguinho. Eu lembro que a gente comentou, eu não lembro se você assistiu tudo. Que eu ainda tô no momento de assistir, que é o gabinete de curiosidades do Guilherme Del Toro, da Netflix. Sim. É gore aquilo ali. Tem uns. Aquilo ali é grotesco. Então, o Guilherme... o terror ali, em algumas das histórias ali propostas, é na repulsa. Exatamente. Aquele... Então não sei... Meu Deus, que nojo. Não sei se vai considerar spoiler ou não, né? Até porque é uma antologia, mas um dos episódios particularmente grotescos ali é o que se passa no necrotério, né? Num lugar que está sendo examinado ali. E o cara, é grotesco. É muito bom, cara. E é isso que tá aí. E esse aí é exatamente o necrotério. Ele é exatamente uma história onde você não vai ter jumpscare. Você não vai ter sustinho. Mas você vai ficar sentado na ponta da cadeira pensando, meu Deus. Porque ele trabalha com o extremo do físico. Ele leva a gente a assistir o extremo do físico, algo que o terror japonês é muito bom. O terror japonês, ele trabalha muito com essa pegada asiático como um todo, né? Eles trabalham muito bem com essa coisa física de pegar, assim, tem uma antologia coreana, tailandesa, que é mais ou menos bem fraquinho, Escola Amaldiçoada da Netflix. Só que em um dos episódios, a pessoa ali, o peta, a pessoa tá pegando uma maldição, alguma coisa assim, e a menina vai lá, ela amarra a perna e ela serra a perna. E mesmo sendo uma cena muito forte de terror, uma produção ocidental, às vezes, escolheria mostrar ela, o movimento da mão e sangue espirrando. Mas por ser uma produção asiática, eles mostram a perna e a serra pegando lá, mostrando, serrando. Eles gostam de mostrar esse gore radical, e a gente vê isso em produções não de terror,
como Round Six, Alice in Borderlands e coisas assim. O gore, ele não tem pudor nenhum em mostrar aquilo que é repulsivo fisicamente falando. A gente tem que ter essa associação, né? Então, um episódio também do Guilherme Del Toro que me chamou a atenção foi aquele também da alergia, que causa alergia na pele das pessoas que vão passando creme. Cara, aquilo ali é nojento. Chega a ser nojento de se ver o que acontece com o corpo humano ali. Então, o gore ele vai para um extremo visual. É um extremo visual. Você olha algo que te incomoda, agulha passando assim, né? O Beto agulha no olho. Serra, agulha no olho, agulha no lábio, costurando a boca. Nossa. Então, são coisas que incomodam a gente. Quem que gosta de ver uma agulha no olho, velho? Eu. No filme. Né? Então, poxa, a gente tem esse terror visceral e físico, né? Sim. E aí, eu ainda acho que ele tá ok. Por exemplo, eu assisti todas essas coisas que eu tô falando, eu assisti. E eu falei que eu não sou bom com terror, né? Qual que me pega que eu não consigo ir muito pra frente? O sobrenatural. Esses penteca. Maldição da Residência Rio. Maldição da Residência Rio. Eu não consegui assistir, sabe? O da Casa Bly também tem, né? Que é o Casa Bly. Esses sobrenaturais... Putz, eu tenho muita dificuldade. Eu acho que o último filme sobrenatural que eu assisti que eu consegui peitar foi Mulher de Preto, que é velho. É velho. Invocação do Mal, Annabelle. Putz, eu passo longe. Eu já sou um fã do sobrenatural. Hoje não é meu subgênero favorito dentro do terror. Já chegaremos no meu subgênero favorito. Mas o sobrenatural sempre me chamou a atenção pelo aspecto religioso mesmo. Eu cresci também em âmbito pentecostal, o Beto é pentecostal. Mas uma coisa que sempre me deixava intrigado nesse âmbito pentecostal é essa questão da espiritualidade. E estudando teologia, isso só me fascinou mais ainda. Então eu acho muito interessante como as pessoas pegam a questão do demônio, a questão dos espíritos, a questão dos anjos, e as várias formas que elas utilizam, inclusive no terror. Né? Então não é só no terror, mas também em outros gêneros, como esses elementos da religião são pegos. E em geral, gente, são os mais... A religião é muito utilizada nesse filme de terror. Um exemplo, né? Talvez que tenha vínculo com o sobrenatural, né, amiguinho? Pra gente fugir do padrão demônios e fantasmas, espíritos. É o Missa da Meia-Noite, da Netflix. Sim, maravilhoso. Missa da Meia-Noite é fantástico, ele trabalha... Tem o elemento do vampiro ali, mas não é o fundamental. O terror, na verdade, não é tanto o vampiro. Não, ele é realmente só um elemento, né? É mais o aspecto da religiosidade mesmo. A religiosidade causou uma doença na mulher lá, que eu esqueci o nome, que é a grande idealizadora de tudo ali, a diaconisa, acho eu, da igreja, né, da comunidade local. Isso. Aquela mulher ali... Acho que é diaconisa, né? Não sei se é esse o nome. É uma comunidade católica, né? Então acho que... Não sei qual é o termo que utilizariam pra ela. Pois é. Mas ela eu acho que o Missa da Meia-Noite é um retrato claro, que você tem o vampiro, tem esse aspecto da religião, toda essa discussão da espiritualidade ali O terror da Missa da Meia-Noite, o grande vilão, o terror ali, é a religiosidade, a distorção religiosa. Sim. Então, independente se tem ali um vampiro ou não, o terror que aquela cidadezinha vive é o mesmo terror que qualquer cidadezinha onde tem uma igreja, onde o pastor, o líder religioso manipula a cidade inteira. É o mesmo terror. Exatamente. Que as pessoas vivem na realidade, numa exploração religiosa, só que ali a gente tem um elemento externo de terror, porque o bichão faz pouca coisa. Sim. E outra questão, então o sobrenatural, esse âmbito espiritual, ele me fascina bastante, é um elemento bem comum. E mais conhecido até do nosso povo. E a gente pode dividir o sobrenatural, aí eu não sei como que você vê isso, porque a gente não colocou na pauta, mas tem o terror do sci-fi, né? Ah, tá, sim. O sobrenatural, você colocaria somente como elementos, tipo, espirituais, ou elementos fora do natural? Ficção científica entraria também no sobrenatural. Cara, então, eu coloquei meio que genérico, mas quando eu tava dando uma pesquisada pra entender um pouco mais, eu vi que tem gente que divide, nesse aspecto, o terror e o horror. Né? Parece que, tipo, terror seria na sua raiz, eu posso estar errado aqui agora,
mas me perdoem se eu estiver errado, se alguém souber, comenta lá depois no Instagram que a gente corrige. Mas terror seria algo mais vinculado a esse âmbito da espiritualidade religiosa, e o horror seria mais vinculado ao sci-fi, numa pegada mais aliens, entidades que tem uma explicação dentro da ficção científica para elas existirem. Ok. Não sei se é só da pessoa que eu tava lendo lá que teve essa ideia, mas ela distinguia os dois, tá? Distinguiu os dois, ok. Porque daí, dentro da ficção científica, eu acho que eu consigo me relacionar melhor com o terror envolvendo a ficção científica, como, por exemplo, o maravilhoso Alien. Sim. Que é obrigatório para todos. Eu ainda não vi isso aqui, preciso ver. Nenhum dos filmes? Cara, eu já vi assim solto, sabe? Tipo, tá passando na TV, você assiste, mas eu nunca vi com um compromisso de entender a história. Nossa, Alien é muito bom. Mas é que é isso, né? Aí você já vai pra ficção científica que me agrada muito. É legal do terror que ele dialoga com esses outros gêneros. Ele não tá preso só ao gênero puro, né? Exato. Você pode fazer... O terror é essa sensação do medo, da ansiedade. Então, a gente pode ter, por exemplo, o Sherlock Holmes, que é uma história investigativa normal. E a gente vai ter Hannibal, que é uma história investigativa de terror. De uma coisa, por quê? Porque o Hannibal ele vai para outro extremo. Então, dentro do mesmo elemento, ficção científica, investigativo ou até espiritual, a gente tem camadas e níveis de terror ali apresentados, né? Uhum. E dentro ainda das pegadas dos gêneros e subgêneros, tem o Found Footage, que acho que o caso mais clássico, amiguinho, eu não sei se você na época ouviu, mas eu lembro da minha mãe comentando bastante. Na época, depois eu fui assistir, mas na época fez um sucesso tremendo, que foi o Bruxa de Blair. Nunca assisti, mas conheço. A ideia do Found Footage é dar essa pegada mais de documentário. Então, toda a edição, né, toda a produção da obra é feita com câmeras amadoras, nessa ideia da pessoa estar correndo, realmente gravando de um celular, vamos dizer assim, hoje. E aí dá esse ar documental. Você fica refém, então, sempre de quem tá com a câmera, você não tem um... Não sei se é narrador o termo que a gente utiliza no cinema, mas você não tem alguém onisciente. Você é refém da pessoa que tá segurando a câmera para entender o que tá acontecendo. Então o ar de mistério ele aumenta muito mais, porque essa pessoa, se tá em grupo e o grupo se separa, ele não tem o vislumbre de tudo, mas ele vive numa tensão. O Bruxa de Blair, quando saiu, fez um sucesso tremendo, justamente por carregar esse aspecto documental. Inclusive, veio, por muito tempo acreditou-se, não sei se hoje ainda tem gente que acredita, que era baseado em fatos reais, que existia de fato uma bruxa lá naquela floresta. Porque a intenção do filme todo foi gerar essa ideia de... É real isso aqui, é um documentário. São pessoas que estavam fazendo um documentário sobre uma bruxa e aconteceu isso com elas. E aí vem um parênteses aqui importante para nossa audiência. Tem muitos filmes que colocam baseado em fatos reais, tem muitos livros que colocam baseado em fatos reais. Isso não quer dizer que é de fato baseado em fatos reais. Isso faz parte do autor querendo que você entre com mais fascínio no universo. Baseado em fatos reais. É um mito, é uma história que contavam numa cidade. Os fatos são esses, né? Esse Found Footage, ele ganhou uma evolução interessante nos últimos anos. Aí eu tenho 2 filmes, eu não vou lembrar o nome do primeiro, eu tô tentando lembrar, mas eu não consigo. O segundo tá pra lançar agora, é Desaparecido, o nome do filme, aonde eles se utilizam de, tipo... Porque Found Footage é o quê, né? Footage seria produção, arquivos, e found encontrado. Então essa ideia de que encontraram uma câmera com as filmagens sem trabalho. E aí, hoje em dia, eles usam muito, tipo, como se fosse a câmera do celular ou do computador encontrada. Então, reuniões de Zoom, postagens de Twitter. E aí tipo, a filha do cara sumiu e o cara vai usar a internet pra encontrar ela. E aí a história inteira é da perspectiva dele mexendo em elementos eletrônicos pra encontrar a filha. Fazendo live no Instagram. Putz, gente, tô em tal lugar. A última vez que minha filha foi vista, tava aqui. Então, eles deram uma incrementada com as tecnologias atuais para fazer um terror semelhante, não sobrenatural, mas assim, bem interessante também. E um bem conhecido também, não considero bom,
na questão de terror, mais contemporâneo. Mas é mais conhecido do público aí que acompanha o terror, é o famoso Atividade Paranormal. E a ideia é ser uma construção baseada aí nisso, né? No found footage. Eu acho Atividade Paranormal muito ruim. Eu não gosto muito de found footage, é muito difícil me cativar com um deles. Mas essa ideia é mais documental. O que eu gosto mesmo, amiguinho, e aí eu vou... É o gênero que eu sou fascinado e pra mim é o que causa medo mesmo, é o subgênero psicológico. Ok. Você não precisa ter elemento de terror, você não precisa nada disso. A construção do filme todo só gera uma tensão que você não consegue nem dormir. Concordo. Esse, pra mim, é o real. Esse é o terror que de traumatiza. Verdade. Exato, esse é o terror de verdade. Esse traumatiza. Um que me vem à mente, e aí eu já deixo até, não sei se o amiguinho assistiu, já deixo até como um dos exemplos, que a ideia aqui seria a gente dar alguns exemplos do que cada um talvez aprecie no terror também, é o Corra, o clássico aí, recente, do cinema contemporâneo. E o Corra é um terror que você não vai ver criatura sobrenatural. Você fica esperando. Eu confesso que eu vi todo o filme esperando aparecer alguma criatura sobrenatural. Não tem. Porque o terror que o filme causa é psicológico. O que tem no próximo cômodo? Como que tal pessoa vai reagir? Aí é o incômodo com a situação também que as pessoas negras vivem nesse filme. Então, assim, é um filme que gera um terror totalmente dentro do âmbito da mente. E é maravilhoso. É simplesmente incrível. São tipos de filme que mexem com o suspense com muito mais força. Eu acho que o gênero é um gênero que me agrada também no terror. Exatamente por ele não se usar desse subterfúgio do audiovisual. Eu acho que o meu grande problema com o terror é o audiovisual. Eu tenho um fraco pro ambiente de terror. Eu sei que eu vou levar o jumpscare, aí eu fico meio apressivo. É isso? Sim, apreensivo. Eu tenho esse problema. Tanto que a maior parte dos filmes que às vezes eu não consigo assistir, eu consigo consumir o próprio livro do filme. Eu gosto de ler terror, porque daí eu vou ter toda a parte boa da história ali, mas eu não vou ter essa pegada do audiovisual que eu não consigo, né? Mesma coisa com jogos que são jumpscare, que o jogo serve somente pra te assustar, eu não consigo jogar. Jogos de terror, onde eu tenho pelo menos uma faca na mão pra me defender, eu já consigo jogar. Né? Então eu acho que talvez eu tenha problemas com ficar indefeso. Vou tratar isso na terapia. Eu tenho problemas com ficar indefeso. Mas eu acho que o terror psicológico, ele é a base do terror de livro. O livro, o que dá medo no livro, eu brinquei, mas é isso, você não vai virar a página e vai ter uma palavra aqui. Nossa, que medo dessa palavra. Mas a forma como a história é construída, como ela é costurada, ela te deixa apreensivo. Ela revela detalhes da psique de um assassino, por exemplo, que faz com que você tenha medo da sociedade, que faz com que você olhe para o seu vizinho e você se pergunte, putz, será que meu vizinho não é um psicopata? Então, é isso que eu acho que talvez seja até perigoso, mas eu acho que isso que o terror é interessante. Eu acho que mexe até com... Eu tava tentando lembrar aqui o nome do filme, lembrei, tem um Boa Noite Mamãe, é um filme, eu não lembro qual streaming que eu vi, só consegui lembrar o nome, mas eu acho que foi no Prime, que também mexe com as coisas do psicológico. Você fica esperando o filme todo uma explicação sobrenatural para as coisas, mas no final das contas, o que trabalha-se muito é a tua mente sendo levada ao extremo, a tua mente sendo levada, e acho que aí também, amiguinho, vem até uma reflexão, né, o quanto nós, seres humanos, somos levados a pensar diante do desconhecido, o quão nós somos ansiosos, então nós vivemos uma aflição diante do mistério da vida. E aí a gente pode aplicar isso para questões mais do cotidiano, futuro, as incertezas que o futuro tem diante de nós. O terror, ele apenas escancara, eu acho, uma realidade que está presente no nosso dia a dia e que às vezes a gente não para refletir. O terror vem e escancara na nossa cara. Vocês não sabem lidar com o desconhecido. E até levantando questionamentos, né? Onde está a convicção de vocês? Onde está a fé de vocês? A segurança de vocês? Eu acho que o terror, ele provoca isso. Uma das coisas que... Isso é particular meu, tá, gente? Tô falando que tipo de reflexão que provoca em mim. Que o sobrenatural causa, por exemplo, você não crê na revelação escrita? Não se incomode com o folclore que está sendo feito. Por que você vai se incomodar? Isso é uma aplicação que eu faço pra mim, né? Entendo quem tem esse terror... Mas é a forma como eu comecei a me questionar
do porquê ficar tão ansioso, tão aflito, tão incomodado com, com a proposta que o terror causa ali naquele momento. Né? Talvez até para eu repensar o quanto eu estou convicto realmente daquilo que eu estou lendo na revelação escrita. Né? Talvez eu revisitar e ficar atento a esses textos para que eu não seja refém do desconhecido que pode surgir no meu dia a dia. Porque pode ser que o desconhecido surja não no filme do terror, no meu dia a dia ele vai surgir. E como que eu vou lidar com esse desconhecido? Essa é uma reflexão longe que eu fiz aqui, mas é uma das propostas que eu acho que o terror proporciona. Amiguinho, tava pensando aqui, o que tem de bom de terror que a gente pode falar? Eu tenho uma recomendação particular pro pessoal, antes de a gente falar da parte teológica, que é um clássico contemporâneo, que é o Stephen King. Conhece Stephen King, amiguinho? Tem como não conhecer? Me respeita, né? Tem como não conhecer. Respeita, velho. Como que é Stephen King pra ti, amiguinho? Pior que eu consumi pouco terror dele. Porque o King, ele caminha em dois caminhos, né? Ele tem as fantasias dele e ele tem os terror. De terror do King, eu acho que eu só consumi It. Eu comecei a ler Iluminado, mas não desenvolvi minha leitura do Iluminado. Fora isso, eu leio as outras literaturas dele, né? Torre Negra, O Ódio do Dragão e outras coisas. Mas mesmo assim, ele é o cara, né, velho? Ele é o cara do terror. E ele sabe causar o incômodo na escrita dele. Ele é bom nisso. Ele pega elementos bizarros, elementos que incomodam, e ele leva ao extremo, né? E o legal do King é que eu considero ele um mestre do terror. Ele tem vários, na verdade, ele caminha em todos os subgêneros do terror com muita tranquilidade. Sim. Mas o meu contato com o King foram nas obras, na parte psicológica mesmo. Eu particularmente não gosto, às vezes, das explicações que ele dá sobrenaturais para as coisas. Particularmente eu não gosto. Um que me incomodou bastante, por exemplo, foi o Under the Dome, sobre a redoma. Não gostei da resposta final que ele deu para todo o processo da redoma, mas o que me fascina nele, apesar do final, a explicação sobrenatural ser ruim, é a questão psicológica. O King, ele sabe trabalhar com o medo. O It, a coisa, acho que é um exemplo clássico. Obra maravilhosa. O livro do It é incrível. Denso. É denso e é muito bom a construção do medo. Tem um pouco de gore ali, tem coisa que incomoda visualmente falando. Mas é um livro, como que incomoda visual? Quando você vai lendo, você constrói uma imagem na tua cabeça. Ele sabe fazer isso. Eu acho que esse é o grande mérito do King. Ele descreve de forma, e parabéns pro tradutor, que conseguiu trazer isso pro português. É impossível você não formar uma imagem visual do que ele tá escrevendo ali. E isso que eu acho que é mais traumatizante na obra dele. Porque eu não queria ter feito essas imagens visuais na minha cabeça. O It, ele consegue. O It, a coisa, tem imagens grotescas que o filme não trouxe, gente. E nem dá pra trazer. O filme do It, ele é engraçado demais comparado ao livro. Tem coisa do livro que eu entendo que nem teria condições para a proposta do filme ser feito, até por questão... não pode. Não quero dar spoiler aqui. Não pode. Se você tá curioso... Não devia existir. Mas se você tá curioso, leia. Ele já foi questionado várias vezes sobre a tal cena. Ele mesmo já falou: gente, eu olho, eu entendo que realmente não é legal, mas não dá pra eu tirar, tem que estar lá. Então é bizarro. Mas assim, já que a gente tá falando do It, a coisa quando a gente fala do terror, e quando a gente fala do terror na literatura, talvez a gente precise falar mais disso em outro momento. Como gerar medo com a escrita? Como que você gera medo com a escrita? Com a forma em que você entrega a informação. O It, a coisa genial, porque diferente dos filmes, que a gente tem um filme das crianças e um filme com eles adultos, o livro intercala os eventos ao mesmo tempo. O livro, os personagens estão adultos,
voltam para Derby, e aí, lá em Derby, eles começam a lembrar da infância, por causa de elementos misteriosos e mágicos, que a memória deles foi oculta, de tudo aquilo que eles haviam vivido com o It. Então é tudo revelado de forma simultânea. Sim. Então você que já viu os filmes, no livro, o embate crianças e a coisa, e adultos e a coisa, acontece simultaneamente. Então, assim, é genial como ele consegue gerar isso. E eu vou trazer outro livro aqui que trabalha disso de forma muito interessante. Essa forma de entregar dois livros que entregam o terror de forma muito interessante, que é Frankenstein e Drácula. Porque os dois entregam a história em formas de recortes. Ou seja, a falta de informação do que é que acontece gera o terror. Gera ansiedade, gera curiosidade. Então essa é uma forma muito interessante que eu gosto de chamar de estrutura picotada. Uhum. A estrutura picotada, ela traz o terror porque ela não te dá todas as informações e você fica, tá, mas eu não sei o que está acontecendo aqui, porque você não tem todas as informações. Não ter elas causa ao leitor o quê? A sensação de impotência, que é essencial no terror. Novamente o desconhecido. Novamente o desconhecido, você não encontra. É isso. Mas temos o Stephen King, gente, tem muita obra icônica que a gente não quer tanto ficar esgotando aí o conteúdo do King, que acho que ele merecia até um cast à parte. Talvez não talvez uma série inteira à parte. Mas tem obras clássicas, tem o It, tem o Iluminado, que o Beto falou, que também é um clássico dele. Tem o Carrie, a Estranha, que eu já li também. É muito bom. Tem o Sob a Redoma, eu tenho minhas reticências, mas é uma obra legal, tem Torre Negra. Cara, o King, ele produz livro igual a gente produz saliva, assim. Pra ele, a coisa mais natural do mundo é produzir livro. Tem muita coisa. E não só ele, né? Todos os livros que ele escreve, antes de publicar qualquer coisa, a esposa dele lê. Sabia? Não sabia disso, cara. Ela é a... É quem dá a palavra gestora final. De qualidade dele. E aí, de tanto que ela leu a literatura dele, ela escreveu um livro de terror. Sério? Eu não que eu ainda tenho que ir atrás e ler. E a gente tem o Joe Hill. O Joe Hill, que é o autor de Lock and Key, na verdade, é o filho do King. Ah, olha só. O Joe Hill, o nome Joe Hill é um nome... porque pra não vincular ele com a imagem do pai. E ele tem um livro chamado Tempo Estranho, que são 4 histórias de terror envolvendo clima. Então é interessante, ele conseguiu produzir aí uma família que produz terror, porque Lock and Key também tem uns elementos bem interessantes. E interessante usar o pseudônimo, ele quer fazer a carreira dele solo, né? Sim. Sem precisar depender do sobrenome do pai. E já conseguiu, ele já é best-seller, né? Eu nem sabia o Lock and Key, eu não cheguei a ver, mas tá na minha listinha. Não, você não viu Lock and Key? Não vi, amiguinho. É legal. Não é terror, assim, mas tem elementos interessantes. Vamos lá, vamos desenvolver aqui, porque o tempo tá batendo. Vamos falar sobre ser crente, então, amiguinho? Crente, a pergunta que iniciou esse podcast, no final das contas, crente pode consumir terror ou não pode? E aí, Beto, a gente vai pra... Vamos pra Bíblia. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que pensar aqui, né? Tudo me é lícito, gente. Tudo. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas nem tudo convém. Tem coisas que a gente sabe que não são boas de serem realizadas. Tem coisas que a gente chama de pecado, que não é legal ser realizado, que vai contra as diretrizes de Deus. Assistir filme de terror é pecado? Claro que não, velho. Não existia filme na época de Jesus. O terror, como a gente já falou aqui, ele é só uma forma de representar isso, o medo. Se a gente for pegar, tem passagens bíblicas de terror, amiguinho. Elementos de horror? Não sei se foi intencional o seu elemento de horror. Tem vários elementos de terror dentro da Bíblia. Né? A gente vai... Oi? O que você pensou de elemento de horror? Eu tenho 2 cenas de terror muito bem definidas na minha mente, Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente tem ali
olha a palavra forte que eu vou falar aqui. A gente tem um estupro e um esquartejamento acontecendo Final de Juízes. ali em Juízes, né, que é uma das cenas mais grotescas da literatura mundial. Se a gente acha que é feio o que acontece em It, a coisa, vai ler a Bíblia. Vai ver lá o que aconteceu. E a gente tem ali o sobrenatural diante da imagem de um fantasma, que são elementos de terror que aparecem na nossa Bíblia, né? Mas assim, falando sério, o crente pode consumir terror? Pode. Mas você tem que se perguntar o que isso vai gerar em você, né? O quanto isso vai, te afetar, e 2, por que você está indo atrás de consumir isso? Que tipo de sentimento te gera consumir aquilo, né? Então assim, por que você vai consumir? Não, só acho divertido, gosto de dar risada da tristeza dos outros. Ok. Não, eu gosto de me torturar, né? Eu tenho prazer em sentir medo. Sei lá, eu acho esquisito. Eu acho que assim, uma coisa, o Beto começou com um texto essencial, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí o grande debate que vem à mente é quem avalia o que convém e como avalia o que convém. Que método utiliza para ver o que convém. Porque a gente não pode pegar textos isolados também, gente. A gente tem que tomar cuidado e torná-los, com base nesses textos, determinar o que é pecado e o que não é. Então quem avalia o que convém, eu entendo que é o indivíduo aqui. É o indivíduo que está vivendo a experiência. Por isso que a gente não pode dizer que assistir o terror, eu concordo, que dizer que é pecado. Vai depender muito de cada pessoa. E aí não entra só terror na história, entra qualquer produção cinematográfica e entra qualquer produção escrita, qualquer música. O que isso vai causar na sua consciência? E aqui eu estou partindo da consciência de alguém que já é salvo em Cristo Jesus, já tem sua vida transformada nele e já tem a sua consciência subordinada à ação do Espírito Santo. Então não estamos falando de alguém que tem uma consciência ainda na ignorância da Escritura e da revelação de Deus. É alguém que já tem a revelação e já viveu a experiência de conversão e está sendo santificado. Essa consciência vai reagir como? Diante do terror, que é o nosso foco aqui. Então acho que isso é algo que a gente tem que ter muito discernimento. Tem coisas no terror que me incomodam a nível de consciência. Então se me incomoda a nível de consciência, eu tenho que abrir mão. Eu fiz isso já com terror, já fiz isso com dramas, drama isso. Mesmo, já fiz isso com filmes de ação, ficção, já fiz isso com muita série boa, que tá aí na atualidade, que o pessoal assiste, e eu fico curioso, eu queria assistir também, mas até onde eu fui, incomodou minha consciência, e aí entre eu comprometer minha consciência e agradar, assim, ao pessoal aí, amigos e tal, né, que nos cercam e que a gente quer partilhar com eles o assunto, eu prefiro deixar minha consciência protegida. E isso, exatamente, eu acho que nesse ponto é que a gente há um preconceito no terror, né, por envolver com espíritos, isso e aquilo, mas eu acho que essa é uma leitura que tem que ser feita para tudo. Sim. Né? O terror, diante do terror, romance, comédia, aventura, são todos gêneros literários e audiovisuais. Né? Então, assim, vocês não vão ver a gente falando aqui, por exemplo, de The Boys, se depender de mim. Eu não ia citar nomes, mas é uma série que eu assisti toda a primeira temporada, cara, mas quando veio a segunda, me veio à mente, cara, eu assisti toda a primeira com a minha consciência incomodada, eu me senti muito mal, aí bateu aquele arrependimento, falei, cara, eu devia ter parado nos episódios que já me incomodaram no início, falei, não vou assistir a segunda. E é uma série que quanto mais passa o tempo, mais ela vai lançando, mais amigos meus falam, cara, larguei, não deu. Porque, cara, tá incomodando muita gente, porque ela quebra todos os limites de necessidade, pudor e qualquer coisa. Então, eu acho que essa é a resposta que eu dei lá no Story, né? Que a minha esposa sempre fala assim, precisa. O que você ganha consumindo isso? Isso é algo que é uma leitura que ela faz pra tudo. Não é por terror, é tudo. Então o que eu ganho? Então, por exemplo, um exemplo bobo, a gente assistiu a primeira temporada de Casamento às Cegas, né? Porque, beleza, ali é uma experiência social. Lançou a segunda temporada, ela falou assim, olha, já assisti a primeira, eu entendi qual que é a ideia, não me acrescenta em nada na vida, então eu não quero ver. Beleza, tá certo. Né? A gente não assiste Big Brother, por exemplo. Por quê? Porque não acrescenta nada na nossa vida. É o tipo de coisa que, tipo, cara,
Não. Então a gente fez essa leitura. Se isso daqui não me acrescenta em nada, eu não vou nem me divertir, eu vou ficar incomodado, a gente não assiste. Novamente, o Beto trouxe mais um critério. Então, ó, teve a questão da consciência. Vejo que são critérios que a gente, na nossa individualidade, eu tenho só dificuldade em dizermos que é pecado. Eu e o Beto batemos aqui e vamos continuar batendo. Nós não podemos colocar como um pecado. A gente tem que colocar como um aspecto individual do cristão. A gente não pode colocar regra nenhuma de vida, né, de ninguém. Exatamente. É nosso, pessoal, de como que eu vivo a minha vida. E eu concordo. Como que o Lucas vive a vida dele. E eu acho legal que o Beto e a Bia falaram aí, né? Essa questão do... O que me acrescenta. Cara, eu aprendo muito com filmes de terror. De qualidade, lógico. Eu não tô falando aqui de trash. Eu acho que trash a gente não aprende muita coisa. Que é esse gênero mais cômico. Trash é um puro entretenimento. Eu não quero pensar. Tem vezes que a gente vai lá, liga a Netflix. Aí, amor, o que a gente quer? Não, a gente não quer pensar. Comédia, romântica, assim, whatever. O trash é isso, eu não quero pensar. Pá. E não podemos também, né, Beto? Eu lembro de um podcast que eu gravei com o Erlan e com o Bibo uma vez, que a gente falou justamente sobre isso. Sobre o entretenimento também ser algo justo pro cristão consumir. Gente do céu, pelo amor de Deus, a gente não tá nem tudo que a gente consome tem que ter uma moral, tem que ter uma lição profunda. A gente às vezes não quer pensar, você quer ligar algo ali que você não tem que pensar, tá tudo bem. Só que daí também esse consumo mais passivo não vacale também, né? Pegue algo bem leve. O trash eu acho que é leve, né? Pegue algo leve, por favor. Não exija reflexões profundas. Mas particularmente... eu não quero pensar, coloca... Manhunter, né? Então. Histórias reais sobre psicopatas reais. Cara, não. Faz sentido, né? Mas eu faço muitas reflexões no filme do terror daquilo que eu já falei aqui. A questão das extremidades. Eu gosto muito de analisar o ser humano nas suas reflexões de bem ou mal. E como o terror traz isso com extremos, eu acho muito interessante. O Corra, que foi um que eu mencionei aqui, ele traz os extremos, gente, de uma sociedade... De uma amostra da sociedade que vê nos negros de novo um resgate da escravidão praticamente. É um extremo. A gente já superou, pelo menos em tese, muita coisa com relação à escravidão e racismo. Temos ainda alguns desafios, mas comparado ao que era há alguns séculos atrás, a gente já deu uns saltos grandes. Temos outros para dar, mas já demos. E o Corra parece que ele tá querendo resgatar, mostrar que na contemporaneidade ainda há extremos Cara, você pegar... eu tô tentando falar sem dar spoiler, mas são questões extremas. Se você não assistiu o Corra, assiste, vocês vão ver o extremo que o filme proporciona. Eu não consigo explicar sem dar spoiler. E também, amiguinho, o terror ele mexe muito com tabus. Às vezes a gente se incomoda com alguns tabus. Tem tabu que a gente não... Eu me incomodo de mexer com alguns tabus. Igual o Stephen King, ele mexeu com tabu lá. No It a Coisa. Muito forte. Incomodou a gente. Mas tem alguns tabus que eu acho que é válido a gente mexer. Por exemplo, a questão de demônios. Às vezes a gente cria tanto folclore sobre demônios, gente. E é folclore, eu falo isso aqui como teólogo mesmo. Nós temos muito folclore sobre demônios. Coisa que não está escrita sobre eles. Acredita em demônios, acredita em diabo, acredita em ações satânicas desse mundo. E ele tá aí trabalhando para destruir o reino de Deus, a igreja e atrapalhar os planos do Senhor. Né? Não sou um cético com relação ao demônio. Mas eu também creio que há muita coisa que a gente tem sobre demônio, nós inventamos os nossos folclores aí da vida. Porque como a Bíblia não fala muito, aí qual que é a nossa tendência? É ficar procurando historinhas para explicar o que a Bíblia não fala. Qualquer coisa que não tá na Bíblia, velho, é extra. Anjo, demônio, e como é pouca informação que nós temos sobre esses seres, aí o ser humano cria um monte de mito dentro desses seres. E o terror brinca justamente com esses mitos, então eu gosto muito de ver a quebra dos tabus sendo feitas. Eu gosto muito de ver a questão do espírito, gente. Nossa Bíblia fala que depois que nós morremos, só nos resta o juízo. Por que então nós tememos espíritos de gente morta como o terror proporciona? Não deveríamos temer, mas a gente fica com medo. E tem muito crente que tem medo de espírito de defunto. Ué, mas a Bíblia não diz que depois que morre só falta o juízo? Então, assim, são questionamentos que eu acho que os filmes de terror proporcionam. Novamente, entra na questão da consciência individual de cada um. Eu faço esse tipo de reflexão quando eu estou consumindo, não somente para entretenimento. Eu consigo fazer esse tipo de reflexão.
Então, o Beto, quando respondeu lá no Story, ele trouxe bastante questões por não gostar muito do gênero, né? Teve dificuldades com o gênero. Trouxe algumas questões que eu concordo com ele, que entram nesses aspectos mais negativos do terror. Mas eu acho que a gente também tem que dar uma analisada naquilo que ele pode contribuir de reflexão e de formação para nossa fé e para nossa individualidade. É isso aí, meu povo, então. Esses pensamentos nossos aqui sobre terror, né? Eu já deixei claro, eu sou cagão. Meu problema é esse. Meu problema é esse. Tanto meu problema é com essa parte mais visual, que eu gosto e até vou atrás de um bom livro de terror. Gosto de consumir um bom livro de terror. E digo mais, meu amiguinho, eu vou convidar o nosso público aqui a ler meus contos de terror. O que você acha disso? Seus contos de terror? Você tem contos de terror? Mas é claro, meu amiguinho. Tem uma série de contos de terror chamado O Guia Daqueles que Se Perdem, que é uma antologia envolvendo um livrinho misterioso chamado O Guia Daqueles que Se Perdem. Eu vou deixar o link aqui, aonde vocês vão poder ler, e eu ainda tenho que terminar, era pra eu ter terminado isso, eu acho que em 2021. Mas eu acabei me enrolando na minha produção de histórias. Deve ter ali uns 4, 5 contos contando aí um pouco sobre isso, que são contos de mistério e terror. E aí vocês dão um feedback de vocês. Porque sim, a gente não vê problema no consumo de terror. Ele entra naquilo, como a gente sempre fala, vamos ter bom senso. Eu acho assim, que qualquer coisa, não só terror, mas qualquer coisa que você esteja consumindo mais do que uma bíblia, já tá errado. Ah, isso com certeza. Com certeza. A gente tem que ter esse equilíbrio. Fantástico. Isso aí, amiguinho. Eu quero ver sua antologia. Eu não sabia dessa aí, não. Eu vou te passar. Compartilha aí. Tá lá no meu Wattpad. Vou passar pra vocês. Amiguinho, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, amiguinho. Muito bom estar com você sempre. E galera, Instagram, não esquece, a nossa rede social principal. Comenta lá o que você achou do episódio. E se quiser que a gente fale mais de terror, comenta lá também. E eu e o Beto vamos atrás. E segue nós no Instagram e no YouTube. E no Maratona. E Maratona, estejam atentos ao clube de leitura que teremos, já foi revelado, Drácula esse ano. Então olha lá. Aí. Vamos conversar mais sobre isso em Drácula. Amiguinho, um beijo e um queijo.